Meus irmãos e irmãs, eu vou convidá-los aqui, abrem as suas Bíblias em Provérbios, capítulo 22, apenas o versículo 6. Provérbios, capítulo 22, apenas o versículo 26. E eu vou convidá-lo a ler comigo. Podemos? Está escrito assim. Vamos lá? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar? Senhor, nós sabemos da importância da Tua palavra para as nossas vidas. Aliás, para cada área da nossa vida. Isso nós não temos dúvidas de que nela nós encontramos sabedoria divina, sabedoria do Senhor para nos orientar enquanto vivemos aqui. E também para nos revelar, Pai, a Tua vontade, um pouco do Teu ser, da Tua grandeza. Sendo assim, Pai, diante da Tua palavra, é o nosso desejo que o Senhor nos instrua por meio dela. Em nome de Jesus, Pai, é o nosso pedido. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler aqui, na nossa Bíblia revista e atualizada, toda a Bíblia tem no início a versão pela qual ela foi traduzida, tá certo? E as Bíblias que geralmente nós usamos aqui na nossa igreja é a Bíblia revista e atualizada, que conforme lido está assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa tradução, ela carece por vezes que nós refletemos alguns detalhes que, por vezes, em outra tradução, encontramos com a melhor clareza. Quer um exemplo? Eu separei aqui a versão NVI deste mesmo versículo. Se atente conforme está escrito, traduzido esse versículo, Provérbios 22, o versículo 6. Está assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Eu achei essa versão uma versão muito apropriada quanto à mensagem que no hebraico este Provérbios nos transmite. Instrua a criança no caminho em que deve andar, ou seja, segundo os objetivos que você, pai, tem para ela. E quando for velho, não se desviará dele. Conseguiu pegar isso? Irmãos, nós estamos diante aqui não de uma promessa propriamente bíblica, mas um princípio de sabedoria. É claro que isso vem de Deus. E é muito apropriado porque nós estamos vivendo dias onde tem exigido muita paciência, muito cuidado por parte dos papais, né? Nossas crianças estão hoje
mais do que nunca dentro dos nossos lares, não podendo sair nem mesmo para a escolinha, e com isso não estão gastando suas energias como era se esperado, e ao mesmo tempo exigindo dos papais um maior cuidado e também uma maior paciência em cuidar-dos. E eu não sei se você observou esse período de pandemia, de isolamento, alguns fatos tristes que têm acontecido, né? De violência contra a criança, mas que está vindo dos próprios pais. Pais que estão até matando os seus filhos. Mas o fato é, meus irmãos, que essa palavra, esse provérbio de vida, de sabedoria, nos traz algumas verdades que precisamos refletir nessa noite. Eu lembro bem, quando era ainda na minha infância, eu tinha um coleguinha, um menino muito, vou usar um termo aqui, levado, terrível. Acho, se não me engano, que tínhamos quase que a mesma idade. Mas diante daquele menino, do seu temperamento, do seu jeito, eu era como um pacato, porque não se comparava aquele garoto, aquele coleguinha de período de infância. Pelo que eu me lembro, ele foi um dos meninos mais mal educados e violentos que eu conheci na minha infância. Então veja a gravidade. Mesmo assim, irmãos, eu lembro também que os seus pais eram cristãos, eram crentes. E o mais interessante, que eram pais piedosos. Viviam, de fato, o que a palavra de Deus ensinava. E eu não esqueço que esses pais pegavam firme com este garoto, não posso falar o nome dele, vai que esteja me assistindo, vai assistir essa mensagem um dia, né? E pode vir pedir direitos autorais, eu não posso falar o nome, mas o fato é que esses pais cristãos, eles não desistiram, apesar do temperamento, do jeito do seu filho, de ensiná-lo, apesar de algumas vezes parecer para eles, eu penso, que a disciplina não estava funcionando, pelo contrário, estava impulsionando ser mais o jeito que ele era. Mas esses pais, eles manteram firmes, e eles insistiram, meus irmãos, pacientemente em disciplinar aquela criança, instruí-lo, ensinar a palavra de Deus, de ensinar os valores. E olha o que aconteceu, eu lembro, não esqueço isso, que com o tempo eu pude notar mudanças na vida daquela criança, que hoje, cerca de 35 anos, aquele garotinho levado, terrível, tornou-se um homem responsável, um bom cidadão, e hoje ele é pai de uns meninos, e se tornou um pai responsável em educar, em ensinar o caminho do Evangelho, que é Cristo, aos seus filhos. Até dizem lá em Timóteo que um dos meninos puxou o temperamento dele quando era criança, né? Mas como ele foi domesticado bem pelos pais, ele aprendeu bem e fará certamente isso com os seus filhos, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus irmãos, aqui neste texto, Salomão, ele apresenta para os seus leitores o valor da educação paterna. Salomão aqui, meus irmãos, ele reconhece, ele nos apresenta
não uma promessa propriamente divina, mas um princípio de vida, de sabedoria, por meio dos pais. Isso porque, não propriamente porque ele foi um dos homens mais sábios, sendo agraciado pela sabedoria que Deus deu a ele, mas porque ele fora também filho, ele foi instruído por seu pai, o rei Davi, e propriamente quando ele já era velho, mediante a instrução que recebeu do seu pai e também pela sabedoria divina que Deus deu a ele como mais nenhum homem, Salomão, então, ele apresenta, ele convida seus leitores que são pais, dizendo este versículo, eu vou ler na versão NVI novamente para você fixar: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Algumas lições nos são transmitidas aqui neste princípio de sabedoria de Salomão. E eu quero então trazer para a nossa meditação nesta noite. Em primeiro lugar, meus irmãos, ensinar a criança demanda ter objetivo de vida. Vou repetir. Ensinar a criança demanda objetivo para a vida, de vida. Olha a primeira parte do verso. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Na versão NVI diz: instrua a criança segundo os objetivos que você, pai, tem para ela. Ou seja, cabe aos pais se dedicarem na formação moral, mas principalmente, se tratando de pais crentes, na formação espiritual de seus filhos. É interessante, irmãos, porque na nossa tradução aqui, instrua ou ensina a criança, lá no hebraico pode ser traduzido como se dedicar. Dedicar a criança, dando a ela os objetivos que você tem para a vida dela. Esse é o sentido. Então, inicialmente, vai uma pergunta aqui. Para nós, pais, refletirmos na noite de hoje. Quais são os objetivos futuros que você quer que seus filhos tenham como padrão para suas vidas? Temos aqui hoje, além de pais, crianças, Está aqui Miriam com o Gustavinho, está aqui o Renato, o Sulamita com o Ismael, o Isaac, a minha esposa Ana com o Mateus e a Aninha, e pais, e futuros papais, futuras mamães. E o fato é, quais são os objetivos que você quer que seu filho siga futuramente para a sua vida? Precisamos pensar nisso e para que comecemos hoje mesmo, irmãos, a trabalhar isso em suas vidas. É interessante porque aqui na visão de Salomão, nesse princípio, eu não tenho dúvidas quanto a isso, há aqui uma graça comum que Deus concedeu aos homens, aos pais. Não somente aos crentes, mas aos papais. Graça comum. Assim como o sol, a chuva para toda a humanidade, há essa graça também para todos os pais. E essa graça, meus irmãos, é porque Deus considera os pais responsáveis pela criação dos seus filhos, porque Deus lhes deu uma enorme influência sobre eles.
Compreenderam essa graça comum? Deus concedeu aos pais essa influência maravilhosa sobre os seus filhos, mais do que qualquer pessoa. E aí que entra, ao mesmo tempo, uma atenção especial, porque a nossa chance de influenciar nossos filhos dura apenas um pequeno período das nossas vidas. Às vezes nós pais imaginamos que os nossos filhos vão viver centenas de anos, né? Mas eu te falar uma coisinha, você que está segurando seu filho e sabe que ele não vai viver mais de 80 anos, e chegar muito é 100 anos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa única chance de influenciar nossos filhos dura apenas um período curto, até os 18 anos. Ou seja, como diz um certo escritor, temos uma única bala para queimar neste objetivo. Isso deve ser agora, quando ainda são pequenos, como flechinhas na aljava, quando nós enchemos a aljava, quando nós também a usamos das nossas flechas. Contudo, é importante que esses objetivos que nós queremos colocar para os nossos filhos no amanhã, meus irmãos, devem ser dirigidos, entenda bem, pela palavra de Deus, pela moral que encontramos na palavra de Deus, que obviamente em algum momento vai contrariar nossas crianças. Eu estou dizendo porque perceba uma coisa aqui. O bom caminho que nós ensinamos aos nossos filhos, por vezes, o bom caminho vai contrariá-los quando pequenos. Porque a ideia aqui, veja, é não educar seus filhos no caminho que quiserem ir. Você entendeu? Entendeu a ideia? É educar seus filhos no caminho que querem ir. Não é esse o sentido, mas educar os seus corações. O caminho de seus corações são corruptos, não são os melhores para os seus anseios, até porque são crianças, são jovens, né? Não sabem ainda quase nada dessa vida, nada do que estará à sua frente. Então, não educar nossos filhos no caminho que quiserem ir. Mas o sentido aqui desse princípio de sabedoria é educá-los, sim, no caminho que nós desejamos como pais que eles andem. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, não é? Você quer educar seu filho, instruir seu filho segundo os objetivos que você tem para ele. Por exemplo, eu quero que ele se torne um servo de Deus. Eu quero que ele, quando velho, mais adulto, ele não abandone a palavra de Deus. Seja um servo de Deus, seja um homem, uma mulher, crente, temente ao Senhor. Então isso comece agora. E é vocês, somos nós, meus irmãos, que vamos apontar, vamos instruir eles, não no caminho que eles querem, mas no caminho que nós desejamos que eles andem lá na frente. Mas vamos ter o pé no chão, sabe por quê? É uma tarefa árdua, não é? Que os pais têm que realizar. E convenhamos, ao efetuar essa tarefa, é certo que irão se cansar, irão por vezes desanimarem, até mesmo se irritarem. Que menino chato! Essa fome nunca acaba, come o dia inteiro. Haja paciência. Não é flecha não, Deus, é uma cruz.
Misericórdia, Senhor! Isso. Ainda em isolamento, haja energia, os bichinhos comem demais, não há nada que satisfaça, e por vezes é mais uma cruzinha do que uma flecha, né? Eu falo em casa, porque às vezes a Ana chega lá e está daquele jeito, né? Respirando fundo, eu vou pegar esses meninos. Eu falei, respira, mulher. Calma aí. Chegou mais um. Para ajudar nessa farto. Mas, irmãos, a luta, o compromisso que aqui é destacado, o compromisso com o alvo que nós queremos que eles atinjam, esse compromisso é árduo, por vezes podem nos levar a achar que é uma perda de tempo e que não vale a pena todo esse esforço, esse cuidado, esse empreendimento, mas ainda assim, Salomão, ele permanece dizendo assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Você tem que olhar hoje, mas olhando o amanhã. Não abra mão disso. Por quê? Eu vou dizer. Uma das coisas que a mídia tem tentado tirar de nós pais é esse princípio. Uma das coisas que, por vezes, até o Estado tem tentado lançar entre nossos lares é de que não cabe nós instruir nossas crianças. É a creche que faz isso, é o MEI que faz isso, é a titia da escolinha que faz isso. Não é essa a direção que Deus nos deu para direcionar os nossos filhos. Cabe a nós pais. É responsabilidade nossa e nenhuma outra instituição, nenhuma outra pessoa poderá exercer devidamente o efeito em seus filhos do que os pais. E não tente terceirizar isso, meus irmãos. Porque se você em algum momento em sua casa se omitir quanto a isso, a ser negligente quanto a isso, outras coisas vão instruir as nossas crianças como objetivo para elas no amanhã. Globo, aquele personagem aí, um adolescente bobão, que só ensina coisa errada às crianças, chamado de... Tem até pirulito, pirulito no nome do cara. Quem sabe? Hã? Que? Lucas Neto, esse tal aí. Cuidado, meus irmãos, com aquilo que pode estar instruindo nossos filhos, apresentando algo para eles, para que se espelhem no amanhã, que não seja por meio dos pais. Ensinar a criança demanda objetivo de vida. Elas não sabem agora sequer qual é o melhor remédio que devem tomar, se tem que tomar vacina agora ou não. Nós tomamos a frente, nós tomamos as rédeas, nós que colocamos, assim também deve ser o que nós queremos, tanto na área moral, mas principalmente espiritual para eles no dia de amanhã. É árduo, é sofrido, mas cabe a nós. Mas em segundo e último lugar, irmãos, esse Provérbios também nos ensina aqui, olha, que educar a criança funciona. Educar a criança funciona. Olha a parte B, eu vou ler novamente todo o versículo, mas se atente aí à parte B, quando diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você, pai, tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E quando, ou seja, for velho, não se desviará do que você ensinou para ele. Olha que consolo há nisso, irmãos.
Olha o consolo, aparentemente é simples, mas o escritor aqui, Salomão, o sábio Salomão, ele antevê o resultado a longo prazo e não a curto prazo. Compreendeu isso? O resultado aqui, é um investimento, de longo prazo, afirmando que a criança que é ensinada, veja, nos bons ensinamentos, nos bons caminhos dos pais, aí ele vai dizer, mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. A tarefa, meus irmãos e irmãs, até só pode ser mantida, veja, com esse encorajamento. Educar a criança funciona assim, e Salomão aqui nos dá esse encorajamento. É claro que Salomão aqui, ao dizer isso, ele não está se posicionando aqui como um profeta, um pregador. Não, ele está aqui como um sábio. É um princípio para a vida. Isso quer dizer, meus irmãos, que os nossos melhores esforços têm resultado. Não é vão. Em outras palavras, Salomão está dizendo aqui que essa sabedoria, quando não apenas aprendida, mas aplicada no nosso dia a dia, nos nossos filhos, é capaz de perceber que na maioria das vezes, dos casos, os filhos que insistentemente foram ensinados nos bons modos, ou foram insistentemente ensinados no caminho do Senhor, acabam frutificando. Olha que palavra maravilhosa para nós que somos pais. Que encorajamento para nós que vamos lutar, vamos ter um trabalho árduo, um compromisso de longo prazo para com os nossos filhos, para com os objetivos que nós queremos que eles tenham lá de vida na frente. É plantado hoje, é difícil. Mas lembre-se, meus irmãos, que pais crentes, agora se tratando de uma cosmovisão cristã, pais crentes são totalmente comprometidos, dependentes com Deus. Não é? Nós pais temos que ser comprometidos com Deus, mas somos também responsáveis diante dele pelo aquilo que ele nos confiou. É fato, é também um erro presumir que tudo dependerá só dos papais, do que nossos filhos almejarão lá na frente. É um erro a gente presumir que tudo vai depender só dos pais, irmãos. Até porque nenhum dos nossos esforços prevalecerá eficientemente, a não ser que Deus conceda aquilo que os nossos filhos mais precisam. O que nossos filhos mais precisam? O que mais nós pais almejamos dos nossos filhos? A fé, o dom da fé. Não é isso que a gente quer? Nós até pensamos e orientamos que sejam bons cidadãos, que tenham um bom trabalho, que estudem, formem bons profissionais, até os melhores profissionais. Contudo, o mais importante que eles precisam é o dom da fé, para crer em Jesus, para serem salvos dos seus pecados e terem a vida eterna, meus irmãos. Então, apesar dos nossos esforços, é Deus quem concederá aos nossos filhos este dom que não vem pelos nossos méritos, nem pelos méritos deles mesmos. Contudo, perceba que Deus é soberano. E nisso está a nossa esperança, por um fato, irmãos. Nós, pais, dependemos totalmente de Deus. E o fato de Deus ser totalmente soberano, isso nos dá esperança para aquilo que os nossos filhos mais precisam nesta vida, que é a fé em Jesus. E a fé
ela é um dom de Deus, ela não é por meio de mérito, não é mesmo? Eu não sei se isso preocupa o seu coração, que é um pai, mas preocupa o meu. Não só porque é filho de pastor, mas eu penso que, poxa, o que vai ser de Mateus e Aninha quando adultos? Será que vão estar servindo ao Senhor? Crentes, na igreja, que não sejam um líder, um pastor, mas sejam crentes, que tiveram seus corações regenerados, transformados e confessam de uma forma racional, mas é segura a fé em Jesus Cristo, que é o que mais eles precisarão para as suas vidas. A esperança então está no nosso Deus, que é soberano, meus irmãos, porque vejam só, só Ele pode alcançar o coração dos nossos filhos. Quanto à fé verdadeira, só o nosso Deus. Mas, irmãos, é interessante também destacar aqui, eu vou falar isso aqui um pouquinho. Talvez algumas pessoas podem pensar assim, mas fulano, pais crentes, ensinaram as crianças, os seus filhos todos no caminho do Senhor, e hoje nenhum deles estão mais na igreja, servindo a Cristo. Já ouviu isso? Eu já ouvi. Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Os casos em que crianças corretamente foram ensinadas e se desviaram do alvo que foram ensinadas por seus pais, são exceções a regras, viu? São exceções a regra. É por isso que o sábio Salomão, aqui, essa sabedoria, ele nos convida a não apenas conhecer esse princípio, mas colocar em prática, segui-la, vivê-la, porque futuramente iremos nos alegrar com esses efeitos maravilhosos de Deus na vida dos nossos filhos. E nós, pais, devemos, meus irmãos, aspirar, desejar que os nossos filhos se tornem bons cidadãos, mas, acima de tudo, crentes. E como que a gente faz isso? Irmãos, apesar de Deus ser soberano, Ele é soberano, mas Deus usa os meios para alcançar os seus fins. Observe 2 exemplos que eu vou dar aqui, como por vezes Deus ele trabalha. Deus é soberano para salvar o homem pecador, não é? Não é soberano? Mas Ele usa o meio para chegar até o pecador, que é o meio da pregação da sua palavra. Concorda comigo? A igreja, Deus é soberano para salvar, Ele quer salvar o pecador, mas a igreja tem que ir pregar essa palavra ao pecador, e Deus então o alcança pela ação do seu Espírito Santo, pela pregação do Evangelho. No que se trata, o que diz a respeito aos nossos filhos, Deus é soberano, mas os pais são os meios pelos quais Deus conduz a sua salvação ao coração dos nossos filhos. Nós mudamos o coração dos nossos filhos, meus irmãos, ensinando o Evangelho da graça. Nós mudamos, no bom sentido, quem muda é Deus, mas nós somos os meios, né? O sentido é os meios, para que Deus mude o coração dos nossos filhos, ensinando o Evangelho da graça, sendo também exemplos de que essa graça nos transformou. E também, meus irmãos, regando, centralizando o nosso lar neste santo Evangelho. São esses meios que Deus ele cerca os nossos filhos, entrando também nessa aliança eterna com eles. Por isso que Deus diz, eu sou o seu Deus e Deus também dos seus filhos. Então quero concluir na noite de hoje, meus irmãos, dizendo que pais eficientes no ensino
não são centrados nos seus filhos. Pais eficientes, que querem deixar um objetivo, um caminho para que seus filhos sigam lá na frente, e eles estão centrados, não nos seus filhos, estão centrados em Deus. Em Deus. Então vai uma dica aqui, meus irmãos. Não coloquem seus filhos no centro de suas vidas. Porque este lugar, de primeiro lugar, esse lugar de exclusividade única, esse lugar central, de centro da vida, pertence apenas a Deus. Não propriamente os filhos. E os pais eficientes na educação, na instrução dos seus filhos, eles centram a sua esperança em Deus, sua vida em Deus, para que seus filhos, então, recebam essa dádiva também da parte de Deus. Que Deus te abençoe como pai. Que possamos seguir conforme está escrito aqui em Provérbios 22, o versículo 6, na versão NVI. Instrua a criança segundo os objetivos que você, hoje, pai, tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Deus te abençoe. Não abandone o barco. Não desanime. Fique firme. O trabalho é árduo, repetitivo por vezes, demanda tempo, demanda paciência, mas demanda dedicação exclusiva para que então os nossos objetivos, aquilo que nós almejamos para os nossos filhos lá no amanhã, possam ser gravados em seus corações, possam ser também alvo de vida para os seus filhos e os filhos deles também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos transmitir uma palavra, um princípio divino de sabedoria, para que conduzamos nossos filhos na verdade, nos bons modos, mas principalmente no Evangelho. Nos dê força, Pai, que por vezes somos impacientes, estamos limitados, como pais, somos limitados ao extremo. Portanto, Pai, com a sua ajuda, nós acreditamos que é possível sim. Nós seremos vitoriosos sim, em instruir nossos filhos no caminho que queremos que eles caminhem quando forem adultos. Nos ajude, Pai, e abençoe nossos filhos, para que também tenha o Senhor como o Deus deles, o único, o Deus que é soberano, o Deus que é revelado nas Escrituras, Senhor do céu e da terra. A Ti, Pai, bendizemos, rendamos a nossa gratidão na noite de hoje, por ter nos dado nossos filhos, e para que por meio do Senhor, da Tua sabedoria, o conduzamos também em bons caminhos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fique